Fala, galera! Energia! É química pura! Vai dando seu like aí, se inscreva no canal, aperta o sininho e compartilha! E hoje nós vamos falar sobre o quê? Introdução à química orgânica! Vambora! Galera, olha só! Química orgânica é um ramo da química aí que cai bastante, né, no Enem, só que a química orgânica ela cai muito quando se trata da química orgânica em si, o assunto da química orgânica, como isomeria, funções orgânicas, classificação de cadeia, reações orgânicas, mas os compostos orgânicos também caem muito nas provas, lá na matéria, por exemplo, de cinética, uma questão de equilíbrio, uma questão de termoquímica, também envolve compostos orgânicos. Daí, alguns professores têm essa mania de dizer e falar assim: nossa, química orgânica é a parte da química que mais cai no Enem. Não é que ela é a parte que mais cai, mas ela é o assunto que mais cai, porque os compostos orgânicos caem também nessas provas, beleza? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre introdução à química orgânica, começando do zero, do absoluto zero, até a gente chegar lá no final da química orgânica com bastante categoria. Então vamos comigo, galera. Olha só. Uhul! Vambora! Gente, vamos começar aqui com um histórico da química orgânica, só pra gente ter aquela visão de como foi que as coisas surgiram. Essa química orgânica apareceu como, Motinha? Apareceu assim, ó. Então olha lá. Em 1777, um carinha chamado Bergman. Quem? Bergman. Em 1777. E o que ele fez? Ele definiu os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Ele diz o seguinte: compostos orgânicos são os compostos encontrados, extraídos dos seres vivos, dos animais e dos vegetais. E os compostos inorgânicos são aqueles compostos extraídos do reino mineral, ou seja, do ar, da terra e da água. Show de bola? Aí, em 1784, o pai da química, Lavoisier, o pai da química, vai pegar esses compostos orgânicos e fazer vários experimentos com eles. Tacou fogo nos bichos, ou seja, provocou a combustão desses compostos orgânicos. E nessa combustão, ele percebeu que foi sempre produzido gás carbônico e água. Então peraí, foi produzido o que, Matinha? Na combustão? Foi produzido o que, Matinha? Foi produzido CO2 e água. Se Lavoisier fez uma combustão desses compostos orgânicos, quer dizer então que esses compostos orgânicos eram os combustíveis e o O2 é o comburente, porque nessas combustões nós temos o O2. E se produziu CO2 e H2O, quer dizer então que o quê? Eu tenho dois elementos aqui, ó, que deveriam ter vindo dos compostos orgânicos. Então Lavoisier concluiu que todo composto orgânico deveria ter carbono e hidrogênio. E através de mais experimentos, Lavoisier percebeu a existência de outros elementos. Quais são esses elementos, Motinha? São esses aqui, ó, menino, ó, esse aqui, menino, ó. Imagina você indo a um shopping, a um restaurante, aí você chega no restaurante e toma N chopps. O que você tomou? N chopps, vários chopps. Só que vocês não bebem, né? Falando em beber, deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque tem que hidratar a garganta, né? Hidratar a garganta. Beleza. Gostaram das minhas luvas? Isso vai pegar. Isso vai pegar. Motinha agora só vai dar assim, ó. Motinha da mãozinha da motinha. Vambora. Então, ó, Lavoisier, em 1784, descobre, através da combustão dos compostos orgânicos, que os elementos que constituem os compostos orgânicos, os principais elementos, são o quê? N
N-CHOPS. Nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. E esses elementos foram conhecidos como elementos organógenos. Elementos organógenos. Repete com a boquinha. Organógenos. E o que são elementos organógenos? São os elementos que dão origem aos compostos orgânicos. Show de bola? E aí, em 1807, 1808, Berzelius, alguns chamam de Berzelius, vai criar a teoria do vitalismo ou da força vital. E o que diz a teoria do vitalismo ou da força vital? Diz que somente os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos no seu interior, porque eles possuem uma força vital. Somente os seres vivos possuem uma força vital, uma força de vida, e só por isso eles são capazes de sintetizar compostos orgânicos. Então, Berzelius vai dividir a química em duas: química orgânica e química inorgânica. Aí ele vai falar o seguinte, ó, ele vai falar assim, ó, a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos orgânicos. Óbvio. E a química inorgânica é a química que estuda os compostos inorgânicos. Óbvio. Show de bola, tudo bem, beleza. Só que aí, meus queridos, em 1828, o seu aluno, Friedrich Wöhler, aluno de Berzelius, ele derruba essa teoria da força vital. Por que, Motinha? Ué, ele pegou cianato de amônio, em laboratório e conseguiu produzir ureia, que é um composto orgânico. Então, o que Friedrich Wöhler fez? Ele pegou um composto inorgânico e transformou ele em composto orgânico. Faz sentido então dizer que somente os seres vivos são capazes de sintetizar em seu interior composto orgânico? Não, porque ele conseguiu produzir um composto orgânico in vitro, em proveta, igual o bebê de proveta. Bebê de proveta é um bebê feito de quê? Em laboratório. Beleza? Se chama de bebê de proveta. E aí, em 1858, Frederic Kekulé, ele parece um baiano, né? Na Bahia existe uma cidade chamada Caculé, não é verdade? Então, Frederic Kekulé, ele vai introduzir um novo conceito para a química orgânica, dizendo que a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono, que é o conceito mais atual que a gente tem da química orgânica. Química orgânica é a química que estuda os compostos que contêm carbono. Então, ó, vamos comigo. Replay. Não precisa ficar memorizando essas datas, tá bom? É só para você ter uma noção do tempo. Vestibular não fica cobrando essas datas não, tá certo? Agora, a sequência desses pesquisadores aqui, aí você tem que saber. Então, ó, primeiro, Bergman dividiu a química Bergman dividiu os compostos em dois: compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Lavoisier, o que Lavoisier percebe? Que os compostos orgânicos são constituídos de elementos como nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. N-CHOPS, tá? E esses elementos são chamados de elementos organógenos. E depois nós temos quem? Berzelius, teoria do vitalismo, teoria da força vital. Berzelius vai dizer o quê? Somente os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos. Só que aí, Frederic Wöhler vai lá e derruba essa teoria. Como que ele derrubou essa teoria? Ele conseguiu produzir um composto orgânico em laboratório a partir de um composto inorgânico. E aí, Frederic Kekulé dá um novo conceito para a química orgânica, dizendo que a química orgânica é a química do carbono. Só que tem um detalhe, #OBS. Estou ditando, #OBS. Escrevam aí, #OBS. Escrevam. #OBS. #OBS. Escrevam. Alguns compostos que contêm carbono, como CO2, NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio,
tá? Entre outros, são chamados de compostos de transição. São chamados de compostos de transição. O que é um composto de transição, Motinha? É um composto que tem carbono, mas que não é orgânico. Outro exemplo clássico que cai em prova é o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, carbonato de cálcio. Então, ó, compostos de transição são compostos que têm carbono, mas que não são orgânicos. E como é que eu vou saber? Vocês vão perceber a diferença pela estrutura. À medida que a gente for estudando a química orgânica, vocês vão perceber que a estrutura, tá? A estrutura de um composto orgânico é bem diferente dos compostos inorgânicos. E um outro detalhe, vocês vão perceber que pelas propriedades, tá? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, entre outras propriedades, você consegue distinguir um composto orgânico de um composto inorgânico. Só que pela estrutura, pela cara, você percebe facilmente, beleza? E aí, galera, Frederic Kekulé, mais um outro carinha chamado Cooper, eles vão criar os postulados do carbono que fica para a próxima aula, tá bom? Dá seu like, compartilha e toca o sininho. Vamos comigo, energia! É química pura! Uhul! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura!